Olá, amigos! Imaginem que vocês estão indo para o coração da África, onde as tradições são preservadas por séculos e passadas de geração em geração. Aqui, um casamento não é apenas uma festa, mas um ritual cheio de desafios, mistérios e, às vezes, os costumes mais inesperados. Por exemplo, vocês sabiam que, em algumas tribos africanas, os recém-casados podem não ser deixados sozinhos em sua primeira noite de núpcias? Isso mesmo. Testemunhas estranhas no quarto não são uma barbaridade, mas parte da tradição que confirma a legalidade do casamento, ou que o noivo antes do casamento pode passar por uma série de obstáculos para provar sua força e inteligência? E em uma das tribos, acredita-se que a noiva deve mudar sua aparência antes da noite de núpcias para que nem mesmo seu próprio pai a reconheça. Já estão intrigados? Então, apertem os cintos. Hoje vamos mergulhar no mundo dos rituais de casamento africanos mais inusitados que farão vocês olharem para a instituição do casamento de maneira completamente diferente. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal Mundo Sem Fronteiras, pois isso me ajudará muito a promover meu conteúdo e permitirá que vocês fiquem por dentro do lançamento de novos vídeos. E os likes são sempre bem-vindos. Agora, sentem-se confortavelmente, porque estamos começando. Fato número 1. Em algumas tribos africanas, os recém-casados podem não estar sozinhos em sua primeira noite de núpcias. Imaginem que vocês acabaram de se casar, estão cansados após um longo dia de celebrações, e finalmente chega o momento de ficarem a sós. Mas aqui vem a surpresa: atrás da porta estão os parentes mais velhos ou membros respeitados da tribo, e em alguns casos, eles podem até estar no quarto. Nos países da África Ocidental e Central, essa tradição existe há centenas de anos e ainda é praticada em algumas comunidades. O principal objetivo é confirmar que a união realmente ocorreu e garantir que tudo aconteça conforme as regras. As testemunhas podem ser observadores silenciosos ou até mesmo dar conselhos aos recém-casados, caso algo dê errado. Em algumas tribos, pela manhã, os anciãos perguntam à jovem esposa sobre os detalhes da noite para garantir a honestidade da união. E em alguns casos, a prova é um lençol especial que é mostrado aos familiares pela manhã. Se os cônjuges se recusarem a seguir esse costume, isso pode levar a um grande escândalo e até mesmo ao divórcio. Em interpretações mais modernas desse ritual, em vez de testemunhas vivas, são usados sinais simbólicos. Antes de entrar no quarto, folhas são espalhadas, ou velas acesas, que devem permanecer intactas pela manhã. Quanto mais alto é o status da família, mais atenção é dada a esses detalhes. Alguns casais, especialmente aqueles que receberam educação nas cidades e têm visões modernas, tentam evitar essa tradição. No entanto, a pressão da família e da sociedade frequentemente força os jovens a seguirem as velhas regras, mesmo que as considerem ultrapassadas. Fato número 2. Na tribo Shona, o noivo passa por um verdadeiro teste antes do casamento para provar sua preparação para a vida familiar. Imaginem que vocês amam uma garota, querem se casar, mas antes de ganhar sua mão, vocês enfrentarão uma prova de habilidade, força e inteligência. Aqui, o casamento não é apenas uma união de dois corações, mas um verdadeiro teste em que o homem deve provar que pode proteger e sustentar sua família. Um dos rituais é a tradição da quenda, uma espécie de teste em que o noivo passa por uma série de tarefas difíceis, incluindo lutas com parentes da noiva, exercícios físicos e até mesmo a resolução de quebra-cabeças domésticos. Em algumas aldeias, ele pode ser enviado para caçar, onde deve capturar uma presa e levá-la para a casa de sua futura esposa. Se o noivo for bem-sucedido, ele é aceito na família, mas se não for, o casamento pode ser adiado ou até mesmo cancelado. Uma das etapas mais difíceis é o teste de paciência, onde o homem pode receber a tarefa de ficar sentado imóvel por várias horas, sem mostrar emoções e sem reclamar de cansaço. Isso simboliza a resistência que ele precisará na vida familiar. Às vezes, o jovem é testado em sua capacidade de tomar decisões rápidas, criando situações inesperadas para ele, como simular um ataque ou dar-lhe uma tarefa difícil de repente. Em algumas regiões da tribo Shona, o noivo também deve pagar um resgate simbólico pela noiva em forma de cabeças de gado, tecidos ou outros itens valiosos. Isso não é apenas uma formalidade, mas um sinal de respeito à família da futura esposa e uma confirmação da seriedade de suas intenções. Aqueles que passam com sucesso por todas as provas se tornam verdadeiros heróis aos olhos da tribo. E se um homem mostrar fraqueza, ele pode ser considerado um marido inadequado.
Embora essa tradição esteja se simplificando gradualmente nas cidades, nas áreas rurais da tribo Shona, os homens ainda passam por tais provas para provar sua adequação à vida familiar. Fato número 3. Na tribo da Namíbia, a noiva deve passar por um ritual especial de preparação que inclui untar o corpo e os cabelos com uma mistura especial de gordura animal e ocre. Esse ritual não apenas deixa a pele lisa e a protege do sol escaldante, mas também serve como símbolo da transição para um novo status, de menina para mulher casada. As mulheres da Namíbia se acostumam com esse ritual desde cedo, pois é assim que preservam sua beleza e saúde nas condições do clima desértico. Mas antes do casamento, esse rito é realizado com especial cuidado. As mulheres mais velhas da tribo ajudam a noiva a aplicar uma camada de ocre misturada com gordura, cobrindo todo o corpo das pontas dos dedos até o topo da cabeça. A mistura espessa deixa a pele avermelhada marrom e os cabelos são trançados em tranças grossas, completamente embebidas nessa substância. Acredita-se que essa aparência não apenas torna a mulher mais atraente, mas também a protege de espíritos malignos. O adorno de cabeça que a noiva usa após a conclusão do ritual também tem um significado sagrado. Pode ser um adorno de cabeça de couro com chifres, que mostra que a menina agora pertence ao marido e não pode mais aceitar os galanteios de outros homens. Após o casamento, a mulher continua a usar a mistura de ocre diariamente, pois não é apenas um ritual cosmético, mas uma parte integral da cultura rimba. É interessante que as mulheres dessa tribo quase nunca se lavam com água, pois vivem em regiões áridas, mas em vez disso, usam a fumaça de ervas aromáticas para limpar o corpo e os cabelos. Para nós, isso pode parecer estranho, mas na cultura rimba, tais tradições são passadas de geração em geração e são consideradas a chave para a beleza e a saúde feminina. Mesmo as meninas modernas, apesar da influência da civilização, continuam a observar esse ritual, pois sem ele não podem ser consideradas verdadeiras mulheres de seu povo. Fato número 4. Nas tribos Swahili e Bankole, os recém-casados podem receber a ajuda de uma parente experiente na primeira noite de núpcias. Imaginem que o casamento foi realizado. Os convidados se dispersaram, mas em vez de ficar a sós com a esposa no quarto, o noivo pode encontrar sua tia casada, irmã ou até mesmo mãe. Sua tarefa não é apenas dar conselhos, mas às vezes também controlar o processo para garantir que o casamento tenha sido consumado. Nas tradições desses povos, acredita-se que a jovem esposa pode sentir medo ou constrangimento, e o marido, especialmente se for jovem e inexperiente, pode não conhecer todas as nuances. Portanto, a mulher mais velha atua como mentora, explicando como se comportar na primeira noite e, em alguns casos, ela pode literalmente instruir o noivo para evitar constrangimentos. O próprio ritual ocorre de diferentes formas dependendo da região. Em alguns lugares, a mentora simplesmente fica atrás da porta, pronta para ajudar, e em outros casos, ela permanece no quarto até o final. Em algumas famílias, sua presença é limitada apenas a uma conversa matinal com a noiva, onde ela compartilha suas impressões e confirma que tudo correu bem. Se a noiva reclamar, as parentes podem intervir no casamento e orientar o marido, já após a primeira noite. É interessante que em algumas sociedades, a mulher antes do casamento passa por cursos especiais onde é ensinada não apenas sobre obrigações domésticas, mas também sobre as sutilezas da vida conjugal. Tais tradições são preservadas até mesmo em algumas comunidades muçulmanas do leste da África, onde a preparação de uma menina para o casamento é considerada uma parte importante de sua educação. Apesar das visões modernas, muitas famílias ainda aderem a esses costumes, considerando-os uma garantia de um casamento feliz. Fato número 5. Em algumas tribos africanas existe a tradição de demonstrar a virgindade da noiva após a primeira noite de núpcias. Esse costume ainda é preservado em várias culturas do continente, apesar da mudança de visões no mundo moderno. Em algumas tribos, a prova é apresentada na forma de um lençol com vestígios de sangue que é mostrado aos anciãos ou familiares pela manhã. Em outros casos, os recém-casados são acompanhados por uma mulher mentora especial, que após a noite avalia o estado da noiva e confirma sua virgindade. Se as provas forem convincentes, a família da menina organiza uma festa para confirmar sua pureza, e os pais do noivo expressam gratidão à família da noiva. No entanto, se nenhum sinal de inocência for encontrado, as consequências podem ser extremamente graves. Em algumas regiões do leste da África, uma noiva assim pode ser devolvida à casa dos pais com desonra, e em sociedades mais radicais, ela pode ser punida. Às vezes, as famílias se preparam antecipadamente para tal prova.
As meninas passam por procedimentos especiais que devem garantir a presença de provas pela manhã. Existem até métodos antigos em que a jovem esposa, alguns dias antes do casamento, é ensinada certos truques para evitar ser descoberta. Em algumas famílias modernas, especialmente nas cidades, essa tradição já não é observada, mas nas áreas rurais da África ela ainda desempenha um papel importante no destino de muitas mulheres. Meninas que crescem nessas condições sabem desde a infância que seu futuro depende em grande parte dessa primeira noite, e as famílias vigiam cuidadosamente a preservação da honra. Gradualmente, as visões sociais estão mudando, especialmente sob a influência da globalização, mas para muitos povos africanos, a virgindade da noiva ainda é uma parte importante do ritual de casamento. Fato número 6. Na Líbia, as procissões de casamento se transformam em um verdadeiro show, e o caminho dos recém-casados até o leito nupcial é acompanhado por canções, danças e rituais barulhentos. Se na maioria das culturas o casamento termina com a intimidade do casal, na Líbia esse momento se transforma em outra etapa da festa, cheia de emoções e tradições. Imaginem, o noivo e a noiva, cercados por familiares e amigos, se dirigem à sua nova casa. Mas a diversão não termina aqui. Os familiares não deixam os jovens passarem tranquilamente. Seu caminho é acompanhado por tambores, canções populares e danças que podem durar várias horas. Em algumas regiões, as mulheres cantam canções e encantamentos que devem proteger o casal do mal olhado e trazer prosperidade ao seu futuro lar. Mas o elemento mais interessante dessa tradição é a chamada passagem de teste. No momento em que os recém-casados se aproximam da casa, os familiares da noiva podem ficar em seu caminho e exigir do noivo um resgate simbólico ou a realização de tarefas divertidas antes que ele possa levar sua esposa para dentro. Isso pode ser qualquer coisa: realizar uma dança, responder a perguntas capciosas ou até mesmo fazer uma pequena demonstração de força, como levantar a noiva nos braços e carregá-la através da porta. Essa tradição tem raízes na antiguidade, quando se acreditava que o barulho e a música alta ajudavam a afastar os espíritos malignos que poderiam atrapalhar os jovens em sua primeira noite. Em algumas famílias é até costume atirar para o ar para simbolicamente purificar o espaço de forças impuras. Quando o casal finalmente fica sozinho, a festa continua fora de sua casa. Familiares e amigos continuam a diversão até amanhã, celebrando a criação de uma nova família. Embora essa tradição esteja se simplificando gradualmente nas cidades, nas aldeias da Líbia, ela ainda mantém seu significado, transformando a primeira noite de núpcias em uma verdadeira celebração em que toda a comunidade participa. Fato número 7. Em algumas culturas africanas, a preparação da noiva para a noite de núpcias inclui rituais inusitados, como raspar completamente a cabeça. Em várias tribos, especialmente na África Ocidental e Central, acredita-se que uma mulher deve entrar no casamento com uma nova aparência, completamente limpa do passado. É por isso que alguns dias antes do casamento, seus cabelos são raspados, deixando a pele da cabeça lisa. Esse ritual tem um significado profundo. Simboliza a renovação, a preparação para uma nova fase da vida e a rejeição da juventude anterior. Em algumas comunidades, as meninas se reúnem antes do casamento, e as mulheres mais velhas da tribo realizam esse rito coletivamente, enchendo-o de canções, danças e bênçãos. Durante a raspagem, a noiva recebe óleos e misturas de ervas na cabeça, que devem trazer sorte no casamento. Após a conclusão do procedimento, ela pode ser adornada com padrões especiais, aplicados com corantes naturais. É interessante que, em algumas culturas, um rito semelhante é realizado não apenas pela noiva, mas também pelo noivo, para enfatizar sua igualdade na nova união. Às vezes, especialmente em famílias reais ou nobres, a menina recebe um adorno de cabeça decorado ou um tecido rico que deve usar durante os primeiros meses de casamento. Embora essa tradição não seja mais tão comum nas cidades modernas, nas áreas rurais ela ainda é considerada uma parte importante da preparação para o casamento. Algumas meninas até se orgulham desse ritual, pois ele as torna parte de uma tradição multissecular. No entanto, nos últimos anos, surgiram versões mais suaves do rito. Em vez de raspar completamente, os cabelos são apenas encurtados ou trançados em padrões especiais, o que permite manter a conexão com a cultura, mas sem mudanças radicais na aparência. Fato número 8. Em algumas regiões da Etiópia e Ruanda, a violação das tradições relacionadas à virgindade da noiva pode levar a punições severas. Para muitas comunidades africanas, a honra da família da noiva está ligada à sua pureza. Portanto, a primeira noite de núpcias se torna uma espécie de teste não apenas para ela,
mas também para seus familiares. Em comunidades tradicionais, o noivo ou sua família podem exigir provas de virgindade, e se for descoberto que a menina entrou no casamento impura, isso pode levar a graves consequências. Em versões mais brandas da tradição, a família da noiva deve pagar uma multa ou devolver o resgate que o noivo pagou por sua futura esposa. Apesar de essas tradições terem praticamente desaparecido nas cidades modernas, nas áreas rurais do leste da África ainda existem famílias que consideram esses costumes uma parte integral de sua cultura. Nos últimos anos, organizações de direitos humanos e governos de alguns países têm lutado contra tais práticas, explicando que elas são contrárias aos direitos humanos. No entanto, para a geração mais velha, essas tradições ainda são um símbolo da preservação da honra e do respeito aos antepassados. Portanto, as mudanças ocorrem muito lentamente. As tradições africanas da noite de núpcias não são apenas rituais, mas uma mistura complexa de desafios, rituais e crenças antigas que se formaram ao longo dos séculos. Cada tribo imbui esse momento de um significado especial, seja a prova da força do noivo, a preparação da noiva ou a confirmação da legalidade do casamento. Para alguns povos, a primeira noite é um ritual sagrado que requer a presença de anciãos, e para outros, é um teste em que os recém-casados devem provar sua preparação para a vida em comum. Alguns costumes podem parecer duros ou até mesmo chocantes, mas para os habitantes locais, eles têm um profundo significado cultural. É interessante que, com o tempo, algumas tradições desaparecem gradualmente ou se transformam. Amigos, como vocês podem ver, a cultura das tradições de casamento na África surpreende por sua diversidade. Quais desses rituais mais os surpreenderam? Compartilhem seus pensamentos nos comentários. E se vocês gostaram dessa viagem ao mundo das tradições de diferentes povos, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para não perder os novos episódios. Ainda há muitas histórias fascinantes sobre os costumes mais inusitados do mundo.